Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Gostaria de dar as boas-vindas a todos. O Café Literário é uma atividade realizada em parceria com a livraria Saraiva. E antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer algumas comunicações. Estão abertas as inscrições para o ciclo de estudos sobre teoria psicanalítica e as informações vocês podem encontrar no site, bem como nós temos no dia 24, 25 e 26 de maio o 20º Simpósio de Parentalidades em Foco, da Diretoria de Infância e Adolescência. Então, os interessados podem entrar no site para buscar mais informações. Bom, essa atividade tem como objetivo compartilhar com o público, né, literatura, psicanálise e cultura. E esse encontro ocorre toda segunda e terça-feira do mês. Hoje nós teremos um encontro onde os nossos convidados, a doutora Márcia Santana Fernandes, pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação de Medicina em Ciências Médicas e doutora em Direito pela URGS, e o meu colega, o Dr. César Brito, psicanalista SPPA, irão nos falar sobre o livro A Vida Imortal de Henrietta Lacks, de Rebecca Slug. Eu tenho certeza que essa noite vai ser muito rica em aprendizado para todos nós, que teremos oportunidade de discutirmos esse livro com nossos convidados e refletirmos acerca dos avanços da ciência e da bioética e como a psicanálise se insere nesse contexto. Então, com a palavra, Márcia. Muito obrigada, é um prazer enorme fazer parte de um evento desses, falando de uma obra como essa, que é uma obra que para mim teve um impacto muito importante, né? Durante os meus estudos eu me deparei com essa situação da Henrietta Lacks, em particular com as células HeLa, né? Que no meu trabalho de doutorado, quando eu trabalhei efetivamente com a questão da apropriação de partes do corpo, ou, em particular, o patenteamento das células-tronco. Então, tem alguns casos que são emblemáticos, e o caso das células HeLa, em particular, são um caso que instiga muito, porque, além dele despertar nossa sensibilidade, ele também é um caso que envolve inúmeras questões muito presentes hoje, não só nas questões bioéticas, mas no nosso dia a dia. Então, para mim, eu procurei fazer uma trajetória da obra, respeitando um pouco a própria narrativa da autora, né? Porque, e de alguma forma também trazendo um pouco das questões que a autora propôs nessa obra, né? Então, a Rebecca, ela é uma escritora, é importante dizer, né? Ela é uma escritora branca, norte-americana, e isso faz diferença nessa história, né? A gente vai ver por quê. E ela é formada em ciências biológicas e ela era uma especialista, ela é uma especialista, na verdade, na área de medicina. Ela escreve para inúmeras revistas e livros, e ela hoje é também presidente da Fundação Henrietta Lacks, né? Porque esse livro gerou uma série de situações de reconhecimento da importância da história dessa mulher, né? Não só para a ciência, mas em particular para refletir sobre a adequação, né, de pesquisas com seres humanos, para refletir sobre as questões envolvendo a alteridade, o outro, né? E a bioética está no centro aqui de gravitação desses temas, né? Eu gostaria de iniciar então com uma frase pequena que ela traz na epígrafe do livro do Wiesel, né? Quando ele diz: nenhuma pessoa deve ser encarada como uma abstração. A gente sabe que ele foi Nobel da Paz, ele, na verdade, em 1986, escritor, né? Foi, durante a Segunda Guerra Mundial, esteve em campos de concentração, então ele é um sobrevivente. E essa frase, na verdade, ela tem um significado muito importante,
Até porque esse caso da Henriqueta, que gera esse livro, acontece em 1951. Não fazia muito tempo, né, do fim da guerra. Não fazia muito tempo que se discutia uma série de questões envolvendo a adequação e inadequação da instrumentalização do ser humano e das pessoas, ou do racismo, ou da segregação. Então, eu busquei, de alguma forma, trazer a motivação da autora. Mas a motivação da autora foi muito também pessoal, né? Ela era uma aluna de uma universidade comunitária, ela tinha 16 anos, e ela, de repente, está numa aula de biologia e o professor começa a falar nas células HeLa. As maravilhas das células HeLa. O que as células HeLa tinham sido efetivamente para o século XX, para a ciência, né? Então eu até fiz algumas anotações das coisas todas, que é impossível dizer, porque as células HeLa, né, que na verdade tem uma associação com a história da Henriqueta Lacks, e eu quero começar por ela. Eu quero começar por ela porque no livro a autora faz uma questão de marcar essa dubialidade, né, entre a vida e o viver da Henriqueta. Ou seja, e que isso é muito importante também na bioética, que nós não somos só a nossa biologia, o nosso corpo, mas nós somos a nossa história, a nossa biografia, e que isso interage com a nossa vida e interage com a biologia. A gente hoje tem os estudos de epigenética mostrando o quanto, né, o ambiente e a nossa vida interfere também, né, na biologia. E ela faz essa provocação. Então ela começa dizendo que ela ficou muito instigada quando ele diz: olha, células HeLa estão em todos os laboratórios do mundo. Se a gente abre um freezer hoje em qualquer grande laboratório do mundo, nós vamos encontrar uma célula HeLa. Ela auxiliou a descoberta, o desenvolvimento da genética, a tuberculose, a herpes, a hemofilia, a gripe, o mal de Parkinson, as questões de digestão da lactose, HIV/AIDS, doenças sexualmente transmitíveis, HPV, as questões que implicam na longevidade da vida dos seres humanos, o conhecimento celular sobre a longevidade, a questão do encasalamento de mosquitos, a cegueira. Bom, e fora isso, ela deu 5 prêmios Nobel. Porque as pesquisas desses pesquisadores, na verdade, usavam as células HeLa, e a última foi quando no 58, quando estava fazendo 58 anos da morte da Henriqueta, né, o Prêmio Nobel de Medicina para 3 profissionais norte-americanos que estudaram justamente a telomerase, né, que é o entendimento da imortalidade celular ou da própria imortalidade das células em cultura, né? O que é fundamental para os estudos na área de câncer e outros estudos. Então, é impactante realmente. Se a gente vai para o PubMed, que é uma base de dados do governo norte-americano que reúne as grandes publicações no mundo na área da ciência, a gente vai encontrar aproximadamente, colocando cell HeLa ou HeLa cell, só 98.384 papers, né? Desde 1953. Então, desde 1953, eu tenho uma produção científica significativa. Fora isso, do ponto de vista econômico, as células HeLa foram fundamentais. Elas criaram todo um ambiente industrial na área da biologia e do desenvolvimento celular, com a venda, com o desenvolvimento de cultura celular e com o comércio da biomedicina. As células foram vendidas inicialmente
em 1953 por 183 dólares. Hoje a gente tem o preço de 583 dólares. Mas aí, essa é a curiosidade que eu gostaria de despertar em vocês. E foi a curiosidade da autora quando ela busca o professor e diz assim: mas quem é? Quem é essa pessoa por trás da Hilla? Quem é a Hilla? Como ela se chama? Ela vivia onde? Ela nascia onde? Ela gostava do quê? Quais são as cores que ela gostava? Quantos filhos ela teve? E o professor disse: eu não sei. A única coisa que eu sei é que ela se chamava Henriqueta Lacks. E ela, a partir dali, com 16 anos, e também porque ela vivia uma situação pessoal, o pai dela tinha passado por um problema gravíssimo de doença, também participado de um estudo, e que ela entendeu que o hospital não agiu de forma tão adequada, aquilo ficou instigando a vida dela, e ela disse que ela iria escrever um livro não sobre a Hilla, porque já existia muita coisa sobre a Hilla, mas que ela queria entender a história da Henriqueta. Ela queria entender quem era essa mulher, onde ela viveu, como ela viveu, de que forma ela viveu. Para vocês terem uma ideia, o nome da Henriqueta na mídia científica não era nem publicizado corretamente. O nome dela era Helen Lane ou Helen Larson, porque na época em que o material biológico foi retirado da Henriqueta, depois eu vou contar um pouquinho essa história melhor, o médico que efetivamente extraiu o Guy, ele foi aconselhado pelos advogados em 1951-52 a não esclarecer quem era a paciente, porque isso poderia lhe criar problemas. Então, ele mentia abertamente na mídia. Ele dizia que o nome da Henriqueta era outro. E, obviamente, que Hilla é a combinação das iniciais do nome de Henriqueta Lacks, né? Então, ele usava outros nomes, né? E isso é interessante ver na internet, no próprio filme da Oprah, que ela fez recentemente, que em 2017, ela traz essa passagem, né, do pesquisador sendo entrevistado. Mas eu gostaria de trazer uma passagem que a autora justifica a sua motivação. Ela diz: os Lacks desafiaram tudo o que eu achava que sabia sobre fé, ciência, jornalismo e raça. Em última análise, este livro é o resultado. Não é apenas a história das células de Hilla e de Henriqueta Lacks, mas da família de Henriqueta, particularmente Débora, e de sua luta ao longo da vida para fazer as pazes com a existência dessas células e a ciência que as tornou possíveis. E a narrativa do livro, ela caminha na voz da Débora. A Débora era a penúltima filha, a Henriqueta teve 5 filhos, o Lawrence, o Sonny, que também era chamado de David, a Elsie, que foi a segunda filha, a Débora, a penúltima, e o Joseph, o último. A Elsie tem uma história dramática, né? A gente vai ver, mas eu gostaria de falar um pouquinho da Débora, né? Essa voz que a autora resgata da filha, que era, na fotografia de família, era sempre a tímida, era sempre a triste, era sempre a melancólica, a deprimida, né? Ela teve inúmeros problemas pessoais, né? Que eu sei que vai ter uma análise toda especial, então eu não vou entrar nessa questão, porque também eu não seria competente para isso. Mas a filha tinha 50 anos quando a Rebeca, então, solicita que ela conte a história da mãe. E essa filha era tão traumatizada com todas as abordagens que tinham sido feitas ao longo do tempo, porque vocês podem imaginar, não só a mídia, como jornais, como pessoas que queriam se aproveitar efetivamente da família, né, com ganhos econômicos.
Então, a família toda já tinha todo um momento especial para receber os jornalistas. Ela tinha uma casa especial para receber os jornalistas, ela tinha um discurso e normalmente eram os homens. Eles retiravam a Débora, porque a Elsie já tinha falecido, e só os homens da família que efetivamente tratavam com os jornalistas. E eles tinham um grande sentimento de mágoa com o Hospital John Hopkins, que foi lá em 1951, quando a Henriqueta se tratou. Então é na voz da Débora, essa mulher que dizia: o prontuário médico da minha mãe é a única coisa que eu tenho. É a única coisa que eu sei. Eu não sei o que ela gostava, eu não sei como ela era, eu não sei nada dela, porque os médicos não me diziam, porque ninguém me dizia nada. E a família também foi solicitada muitas vezes a ir ao John Hopkins. Mas antes de entrar propriamente na Henriqueta, é importante contextualizar. 1951, né? Os Estados Unidos vivia um momento de segregação racial, com as leis conhecidas como a lei de Jim Crow, que eram as leis de segregação no país inteiro. Em razão disso, o Hospital John Hopkins, que foi criado no final do século XIX pelo seu filantropo que tem seu nome, John Hopkins, atendia gratuitamente a população afro-americana. Era um dos poucos hospitais nos Estados Unidos, na região de Baltimore, que dava o atendimento médico a essas populações que eram segregadas e vulneráveis, pobres. E, além disso, naquele período ocorria um dos casos mais dramáticos na questão de ética com relação à pesquisa com seres humanos pós-Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra, que é o caso Tuskegee, né? Que é aquele caso dos homens negros norte-americanos que foram testados para sífilis, alguns sãos, outros doentes e que não receberam tratamento, e que no governo do Bill Clinton ele teve que pedir perdão para essa população. Esses estudos eles ocorreram no período de 1932 a 1972. Por que eu trago esse estudo? Porque foi uma motivação também da autora, né? Quando ela justifica a busca do livro, ela justifica que ela gostaria de fazer uma retrospectiva para evitar que as pessoas fossem instrumentalizadas novamente, em especial as populações vulneráveis. Então, como que a autora chega na Débora, para a gente conhecer a história da Henriqueta, né? Ela chega pelo caminho de um médico da família, que era um médico negro, e o médico pergunta: o que a senhora sabe sobre a história de pesquisa com seres humanos com a população afro-americana? E ela traz o caso Tuskegee. E ela diz que ela sabia que ela era branca, mas que ela entendia e que ela não admitia viver numa sociedade onde não se tivesse esse resgate. E ela queria efetivamente não conhecer as células HeLa, porque isso ela conhecia, mas que ela queria conhecer a Henriqueta Lacks. E aí o médico então coloca ela em contato com a Débora. Por algum tempo os irmãos evitaram que a Débora, proibiram a Débora, que era uma pessoa bastante instável do ponto de vista emocional, falasse com a Rebeca. Mas depois houve uma liga, uma relação de confiança entre as duas, e elas passaram então a fazer um trabalho incrível. Então, quem era Henriqueta? Henriqueta nasceu em 1920, ela nasceu numa família de 10 filhos, ela tinha 4 anos quando a mãe teve o último filho, o 10º filho morreu do parto. Em razão disso, ela foi morar numa região na Virgínia com plantação de fumo com a família, porque o pai levou ela para morar junto com os outros familiares, porque ele não tinha condições de criar sozinho 10 filhos. E ela foi criada com o avô, em conjunto com um número grande de primos nesse local. E ela convivia muito com um primo em particular, que vem a ser o seu marido, com quem ela tem 5 filhos, que é o Day. Ela dormia no mesmo quarto do Day, ela, né, tinha toda
uma vida desde a infância, e ela tem o seu primeiro filho aos 14 anos. Ela depois tem os outros 3 a partir dos 21, então os 2 primeiros filhos ela teve ainda na adolescência, né? Então, essa mulher depois se muda para uma região próxima a Baltimore, e tem um upgrade assim, na vida, né? A sua vida, do ponto de vista de trabalho, começa a melhorar. Quando, então, ela descobre, com o nascimento do último filho, ela tinha dores muito fortes no útero, ela descobre, então ela sentia no próprio toque que ela tinha algo muito errado, que ela tinha um elemento estranho, e realmente foi diagnosticada com câncer cervical. Naquela época, as pesquisas de câncer, em especial câncer de útero, eram ainda muito incipientes. O próprio exame Papa Nicolau tinha começado há pouco tempo, existia uma série de dúvidas em relação aos estudos, e ela, então, como ela frequentava o Hospital John Hopkins, ela vai até o John Hopkins e tem o primeiro filho, e a partir daí ela começa a fazer uma série de exames, e nesses exames, um dos exames, se tem uma coleta, uma biópsia desse material. No hospital estava o pesquisador, né, que foi a pessoa que ficou muito conhecida no mundo, o George Otto Guy, que tinha... Ele talvez tenha sido um dos primeiros pesquisadores que estavam tentando há 30 anos a manter uma célula em cultura viva. Então, essas pesquisas ocorriam tradicionalmente, e ele faz uma conexão com outro pesquisador, Thelline, que pesquisava as questões relacionadas ao câncer de útero. Quando eles examinam o tecido da Henriqueta, eles percebem que essa célula se multiplicava e ela não morria como as outras. Ela permanecia viva, se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando e se multiplicando. E isso criou um imenso, né, alegria para a equipe. E quando a Henriqueta, em razão do tratamento de câncer, que era muito agressivo, vem a falecer, na autópsia eles retiram o material sem nenhum tipo de consentimento, nenhum tipo de pergunta ou mesmo explicação. Inclusive tem uma cena do filme da Oprah, que também está no livro de uma outra forma, mas que é muito interessante, que o jornalista pergunta para o Guy assim: o senhor chegou a falar com a paciente? E ele diz: só quando ela estava inconsciente, eu disse para ela o quanto as células dela seriam importantes para o mundo. Então a gente observa que também no livro traz que naquele período não existia efetivamente uma preocupação. A relação médico-paciente, ela era uma relação bastante autoritária, paternalista, muito mais um hospital que realizava um trabalho de comunidade gratuita a uma população vulnerável, entendia que existiria uma certa contrapartida à coleta desse material sem nenhum tipo de preocupação com o conhecimento. E a partir daí, com a morte da Henriqueta, houve um questionamento também em relação ao teste dos filhos da família. Então a família foi muito também investigada, porque eles gostariam de ver, a desculpa que eles davam para os filhos é que eles gostariam de ver os riscos de câncer, mas na verdade o objetivo era eles conseguirem estudar o quanto as células HeLa infectava ou não as células dos seus próprios filhos, e conseguir entender isso. Só que era uma angústia, né? E no livro a Débora traz isso constantemente, que toda vez que ela ia ao hospital, ela perguntava sobre a minha mãe, ela perguntava sobre as coisas, ela queria saber. E aí teve uma situação em que o Guy dá um livro para ela, que conta a história científica da HeLa, e diz assim:
aqui tem tudo que você precisa saber da sua mãe. E ela não entendia nada, ela era uma menina, né? Aí a mãe tinha morrido com 4 anos. E antes de eu já me encaminhar para o fim, eu gostaria de falar em particular do caso da Elsie, que é a segunda filha da Henriqueta, que ela tem um trauma para a Débora, porque a Débora nunca soube dessa irmã. Essa irmã, na verdade, sumiu, inclusive nas publicações científicas, diziam que a Henriqueta tinha 3 filhos quando ela tinha 5 filhos. Né? E uma a Elsie era uma menina que teve problemas de epilepsia, posteriormente um certo retardo, e ela, quando a Henriqueta foi internada em 1950, já com problemas de câncer, ela foi internada no Crossville State Hospital, que as pessoas da área da psiquiatria conhecem essa história horrenda desse hospital, que existiu, ficou aberto nos Estados Unidos de 1911 a 2004, onde os pacientes psiquiátricos eram submetidos a torturas, a maus tratos, a descaso, a faltas de higiene, né? Então é um caso também lamentável na história norte-americana com relação ao tratamento de pacientes. Então, me encaminhando, né, para a gente conversar um pouquinho sobre as repercussões, né, dessa história incrível, né, que eu espero de alguma forma ter despertado o interesse de quem ainda não leu esse livro, que está muito bem escrito também. A autora, como jornalista, ela traz quase como uma narrativa jornalística, né, a história da Henriqueta, com muita emoção, com uma carga que ela não nega, ela não tentou disfarçar que ela estava ali em defesa da Henriqueta, né? Isso aparece no texto, na narrativa, na forma que ela escreve. Então, ele é um livro muito honesto, ele é um livro aberto, né? E eu acho que algumas questões são muito importantes nessa interface com a bioética. A primeira delas é a alteridade, né? E a alteridade aqui eu gostaria de fazer referência a uma passagem do texto do Goldin, né, que faz referência a Levinas, que a alteridade ela não só é a percepção que o outro existe, mas sim é a inter-relação entre as pessoas, é o entendimento de que eu não sou sem o outro, é o entendimento de que há uma necessidade, né, de fazer sentido a vivência com as outras pessoas. E é isso que hoje penetra em muitas situações quando a gente trabalha com consentimento informado, por exemplo, que está no centro desse livro. Não é só a vontade da pessoa manifestar o sim ou o não, porque muitas vezes ela manifesta o sim ou não sem ter consciência do sim ou não. Mas, inclusive, no processo de consentimento está a proposição. Que finalidade essa proposição está sendo feita? Com que clareza essa proposição está sendo feita? Qual é a finalidade dessa proposição? Igualmente, a questão da privacidade dos prontuários médicos. A gente vive em um momento onde o Big Data, onde a gente está vendo o escândalo do Facebook com a Cambridge Analytica, né, onde os big players estão trabalhando com dados na área da saúde, porque isso é muito rentável, como a gente observa aqui, né, e a gente está vivenciando esse desafio que é o reconhecimento da privacidade num ambiente tão complexo de desenvolvimento tecnológico que a gente vive hoje, né? A questão da não instrumentalização dos seres humanos que vai se naturalizando. É como se a gente escutasse uma vez ou outra, assim como a segregação foi nos Estados Unidos por muito tempo, a gente às vezes escuta, mas qual é o problema? Qual é o problema vender o rim? Qual é o problema vender as células, né? Felizmente nós estamos num país em que a comercialização de partes do corpo é vedada por lei. E existem proposições em sentido contrário, então nós não estamos numa situação tão tranquila assim,
Mas a gente sabe que nos Estados Unidos, abertamente há comercialização de partes do corpo, né? E como a doação de partes do corpo, que é fundamental para o desenvolvimento da ciência, pode ser feito. Então, esse é o outro lado da moeda, né? As pesquisas são muito importantes. Então, também o discurso não pode ser feito no sentido de que não pode-se haver pesquisa com seres humanos, mas sim deve-se haver pesquisa com seres humanos nesse movimento, nesse entendimento da alteridade, né? Com essa caminhada das experiências que nem todas foram positivas para a humanidade. E eu gostaria de fazer 3 referências para finalizar e para possibilitar, então, que depois a gente converse, que é um filme, efetivamente, da Oprah, né, que é de 2017, pela HBO. Ele foi um filme premiado, ele foi dirigido por George Wolfe, e ele tem... e ela está magnífica. A Oprah, a gente não reconhece a Oprah como Oprah, ela faz a Débora, né, e ela faz a Débora com uma emoção realmente muito grande. Também eu tive a felicidade de preparar esse encontro, de fazer uma visita no site do John Hopkins, do Hospital John Hopkins, e eles têm hoje um memorial sobre a Henriqueta. Não só colaboraram com o filme, como colaboram com o livro, e eles entendem que é importante eles revisitarem o passado do hospital, hoje considerado o melhor hospital dos Estados Unidos. Ele está no top list há 19 anos. Então, ele tem, né, uma história nos Estados Unidos significativa. E, por fim, eu gostaria de referendar o trabalho magnífico da autora em ter cumprido a sua promessa, né? Infelizmente, a Débora não pôde ver. A Débora morreu em 2009, 9 meses antes do livro ser publicado. Mas ela não só... no outro ano, ela já criou uma fundação com o nome de Henriqueta Lacks, que o objetivo dessa fundação é esclarecimento, apoio e ajuda a todas as pessoas que sofrem ou sofreram algum tipo de exploração na realização de pesquisas com seres humanos, né? Então, acho que depois a gente pode conversar sobre muitos outros tópicos do livro. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade por ter comentado esse livro, que é um livro tão rico e tão bonito. Muito obrigada. Essa é a palavra de César. Primeiramente, obrigado à Sociedade Psicanalítica, a Livraria Saraiva, a Regina e a sua comissão pelo convite aqui. Bom, esse é um livro, né, que ele tem muitas oportunidades do olhar, né? A gente pode olhar ele a partir da bioética, a partir do racismo, da vida dos negros naquela época, do sistema de saúde aos pobres, da pesquisa científica, das relações homens-mulheres, do feminismo ou do feminino, e as relações de poder, do corpo e da corporeidade, né? E tudo isso teria muito tema para falar. É um livro de leitura fácil, né? A gente vai tendo vontade de ler o capítulo seguinte, porque a autora consegue fazer uma montagem do texto muito interessante. Recomendo a leitura. Ele é grande, mas dá tranquilamente para ler. E eu fiquei pensando em que viés eu tomaria, que olhar eu tomaria, né? E daí estava pensando muito mais do ponto de vista, obviamente, da psicanálise. Sabia que a Márcia ia falar sobre o tema da bioética. De uma forma, né? Porque o título é esse, né? A Vida Imortal de Henriqueta Lacks, né? E aí me chamou a atenção esse aspecto, a vida imortal, né? A gente, num primeiro momento, lendo o livro, entende rapidamente, né, que foi essa imortalidade das células, essa capacidade dessas células entrarem em mitose, né, se reproduzirem ininterruptamente. Normalmente as células acabam depois de umas, segundo a autora aqui, depois de umas 10
divisões, elas acabam morrendo, em função de toda uma pesquisa que foi descoberta também a partir das células HeLa. E as células da Rene, como era chamada, né, o apelido dela, se perpetuam até hoje, e teria uma perspectiva assim, né, de 50 toneladas ou algo assim dessas células no mundo, né, de tanta reprodução que ela está tendo. E é interessante porque a gente pensando nisso, né, objetiva a história, né, objetiva a imortalidade. Entretanto, o viés que eu vou tomar é assim, eu fiquei pensando, onde é que tem a ideia da imortalidade, né? Na verdade, na vida, as coisas todas têm ciclo, né? Nascimento, desenvolvimento e morte. Todos nós sabemos disso, né? E aí me remeto a Freud, né? Porque o Freud vai lembrar e vai propor, né? Isso é uma proposição dele, de que no inconsciente freudiano não haveria a noção, a percepção da morte, o registro da morte. Então, assim, as fantasias que a humanidade vai criando vêm a partir dessa noção, né? Não existe um registro de morte. Morreu, não tem registro, acabou, né? A gente tem o luto pelos outros, as perdas, né? Mas não a ideia de uma própria morte. E quando se sonha com mortes, em geral você está sonhando a partir de uma observação que a gente está fazendo sobre o nosso caixão, sobre os corpos, ou seja, a fantasia que se continua viva, né? Então, no lugar da imortalidade, ele está presente na mente humana, né? Através dessa construção de fantasias, e justamente para enfrentar a adversidade desse desamparo que vai sendo dado e que a realidade nos apresenta. No momento do nascimento, no momento das nossas doenças, das pobrezas, né? Da miséria humana, né? Miséria é miséria em qualquer parte, né? Como se diz, e a gente se identifica com essa vulnerabilidade, com esse desamparo humano. Frente a isso, a nossa mente vai construindo uma série de defesas, normalmente para não perceber diretamente esse desamparo. E aí surgem, né, embora eu vá falar aqui a partir de um ponto dinâmico, né, e surgem várias explicações, teorizações, a religiosidade sairia a partir disso, toda religião tem como seu núcleo de formação o que acontece com a morte, né, é um enigma a ser resolvido pela via religiosa. Bom, e eu achei interessante porque a Rebecca Skloot, né? A Rebecca Skloot vai fazer um trabalho que eu achei muito interessante pela analogia com o trajeto que um psicanalista faz com o seu paciente, né? A Márcia já comentou a respeito da vida da Henrietta, né? Uma vida muito difícil, muito dura, né? A Márcia falou do quarto que ela dormia com os primos, né? Na verdade era um sótão em que os primos ficavam todos apinhados e a autora chega a dizer assim, e não era de admirar que aos 14 anos ela aparecesse grávida. E havia uma certa falta de delimitação, né? Do espaço do corpo, principalmente das mulheres, porque outros primos também, né? Tinha um que era apaixonado por ela, quase se matou quando ela queria ficar com o Day, né? Mas ela ficava com ele também. Então, assim, o que mostra um certo desamparo. A Henrietta, ela também, ao perder a mãe aos 4 anos, o pai não tinha condições de cuidar delas. Então, a família foi distribuída e ela acabou indo morar com os avós, que tinham a fazenda herdada lá dos antepassados, que eram 2 pessoas brancas, 2 irmãos, né, brancos, que não casaram, e tinham filhos com as suas escravas. E ele, na morte, esses 2 doaram essas famílias e doaram o nome também. Eles passaram a ser chamados Lax a partir dessa doação e herdaram as terras e continuaram fazendo. Esse avô recebia os filhos que a família dele não podia cuidar. Então o próprio Day também foi entregue porque foi um filho do acaso.
Um viajante passou, engravidou a filha do avô, ele nasceu ali naquela condição e ficou sendo cuidado pelo avô. Então, quando a vida da Henrietta é muito sofrida já nisso. Trabalhavam de sol a sol, também nos campos ali, com tabaco. Todo mundo sabe que tabaco é ardido, né? Aquela resina é tóxica, né? E aí, o que vai me chamando a atenção é esse contato justamente com essa... O que me chamou a atenção no livro é assim, como essa família ficou vivendo em torno de uma queixa, né? De que não pagaram, eles não receberam nada. Todo mundo ganha dinheiro com as células e eles não ganham nada, né? E ninguém fala nada, e eles são pobres. E é uma coisa muito tocante quando chegam a dizer assim, nós não temos nem condições de frequentar médico, nós não podemos pagar médico. A gente adoece e não consegue, né? Ao mesmo tempo que a minha mãe está ajudando a medicina tanto aí. Esse discurso, né, que vai sendo repetido por todos os membros da família, foi me chamando a atenção, e aí eu resolvi olhar mais acuradamente com um certo desconforto também, talvez ético, por causa da psicanálise, por causa da bioética, que assim, nós estamos falando de pessoas vivas, estão aí, né? São histórias de pessoas, então me dá dois tipos de desconforto. O primeiro é o spoiler, né? Mas o segundo e mais importante é assim, falar sobre pessoas que eu não conheço, mas que eu vi no livro, e são pessoas reais e sofridas, né? Mas o que me chamou a atenção é que esse discurso, ele marca justamente o desamparo de toda essa família. Eles não têm acesso à educação, a grande maioria deles estudou até a 4ª série, a Henrietta estudou até a 6ª, né? Eles têm uma grande dificuldade econômica, eles têm dificuldades no trabalho, eles são negros e são segregados até pouco tempo, né? Isso aconteceu, a gente acha que foi lá no século XIX, né? Não, século XX, 1981, ainda tinha grandes problemas com isso e até hoje, né? Doentes, todos contaminados com sífilis, né? Gonorreia, sem tratamento, as crianças nasciam, a família os filhos da Henrietta, todos com dificuldades auditivas, por causa provavelmente da sífilis congênita, né? Então assim, a gente vai entrando, chega lá pelas tantas no livro e me causou um certo mal-estar de estar lendo assim, a gente sofre muito com aquilo, e justamente pela noção do desamparo. E aí o discurso começa a fazer sentido a partir de um movimento de defesa deles, né? Eles vão transformando esse desamparo em uma queixa objetiva sobre a questão do dinheiro. Independente da gente discutir se merece ou não, porque isso abre um outro campo da ética e da bioética, né, mais amplo, qual é a função do corpo humano nessa terra em relação aos outros, né? A gente tem propriedade ou não tem propriedade? Que uso pode ser feito? Isso é todo um campo que se poderia discutir também a partir daqui. Bom, mas esse discurso que eles vão tendo justifica mais ou menos a presença do desamparo. É como se figurasse, né? Tornasse figurável, possível imaginar um pensamento da falta de alguém, da falta de uma proteção. Eu não tenho dinheiro, não me pagam, não me explicam, e aquilo representa justamente esse, no meu ponto de vista, né, esse sofrimento, esse desamparo que essa família vem tendo, provavelmente há gerações. A gente pode até pensar em traumas transgeracionais aí, porque eles são escravos, eles vêm de escravos e eles seguem, né, numa certa escravidão, né, até então. E aí o que eu pensei em fazer aqui é mostrar assim, olha a trajetória que essa autora fez, né? Eu queria dar, eu esqueci de marcar aqui o tempo, mas assim, falar um pouquinho de como a mãe é vista, a mãe Henrietta, né? Ninguém nunca me falou nada.
diz a Débora. Quer dizer, onde estão as roupas da minha mãe? Onde estão os sapatos dela? Eu sabia do seu relógio e do anel, mas foram roubados. Aquilo foi depois que meu irmão matar aquele rapaz. E assim é a queixa, né? O que eu tenho da minha mãe? Quem é que... Não me dizem nada, eu só sei das células da minha mãe. Não aguento mais. Em quem podemos confiar agora? Por causa disso que a Márcia estava comentando, né? Todo mundo chega para explorar alguma informação, ou para notícias, ou para livros, ou para entrar com processos. Gente psicótica, gente boa, de boa fé, etc. Dava de tudo ali. Estou cheia disso, ela diz. Sabe o que realmente eu quero? Eu quero saber como a minha mãe cheirava. Vê bem, né? Durante toda a minha vida não sei nada, nem mesmo as pequenas coisas comuns. Como era a cor dela? Ela gostava de dançar? Ela me amamentou? Meu Deus, eu gostaria de saber isso, mas ninguém nunca me disse nada. Tem mais um trauma aí, que as 3 crianças que eram pequenas, a Débora vai perder a mãe com 2 anos. Ela estava com 2 anos quando nasce o Joe, e a mãe morre. O pai não tem condições, o pai realmente é uma pessoa muito frágil, muito deficiente, assim, né? Parece que mental e afetivamente. Ele não tem condições de criar aquelas crianças e entrega para a família. Bom, e a família não fala com as crianças, né? As crianças não podem fazer perguntas nem sobre a Henriqueta, nem sobre ninguém. Eles podem responder as questões que os adultos colocam. No mais, eles têm que trabalhar só. Trabalhar no campo, né? Colhendo o tabaco, né? Vamos olhando um pouquinho mais. Então, ver o sofrimento da Débora, né? Jovens demais para lembrar, né? Vários primos acreditam que a mulher que passou a cuidar dele, a Ethel, que era casada com o primo da Henrietta, casou com Day, o pai da Débora e desses 5 irmãos, para se vingar, né, da Henrietta. Então, esses filhos sofriam muito, né, nas mãos dela. Ela não dava comida para eles. Eles cresceram famintos. Toda manhã, Ethel os alimentava com um biscoito que tinha que durar até o jantar. Colocava trancas e ferrolhos nas portas das geladeiras e dos armários para manter as crianças longe dali entre as refeições. Não podiam pôr gelo na água porque fazia barulho. Quando se comportavam bem, ela, de vez em quando, dava a eles uma fatia de mortadela ou uma salsicha fria. Despejava a gordura de sua frigideira de bacon nos biscoitos deles ou fazia uma mistura de água e vinagre e açúcar como sobremesa. Mas eles raramente achavam que eles tinham se comportado bem, né? E depois, assim, espancamentos, abusos sexuais, né? Porque o marido da Ethel abusava sexualmente e perseguia essas crianças. Então a gente vai vendo uma catástrofe, né? E o Joe, o filho menor, era o mais maltratado. Ele ficava preso no porão, acorrentado, e era espancado a todo momento. Espancado até com fios de eletricidade, a ponto de ter que parar no hospital. E aí ela diz assim, né? Caso reclamassem, a Ethel batia mais em todos eles. Mas após algum tempo, as surras já não aborreciam Joe. Ele parou de sentir dor, sentia apenas raiva. A história do Joe é que o Joe vai ficar tão violento que ele vai para o exército e ele não consegue sair da solitária. E ele descobre que ele prefere ficar na solitária. Então, ele sai, briga e vai preso. E fica na solitária. Depois ele vai para a prisão, né? Ele é impulsivo. A sorte dele é interessante como vai funcionando, porque tem uma criança completamente traumatizada, né? Que vai se tornar violento para se defender. E lá ele encontra o Islã, e aí ele muda de nome e passa a ter uma certa capacidade de conviver em sociedade, mas muito limitado, porque se alguém chamasse ele de Zacaria, por exemplo, ele ficava uma fera e batia, né? Então tinha que ter todo um limite. São
pessoas possivelmente com muitas doenças psiquiátricas associadas, né? Esse é o clima do ambiente, né? O irmão mais velho, que já tinha 16 anos aí, né? O que ele diz, né? A Skloot pergunta, a Rebeca pergunta para ele o que ele lembra da mãe. Ele diz: ela era bonita e desconversava, né? E ela insistia, ele desconversava. Até que lá pelas tantas ele diz: apaguei da minha cabeça por causa da tristeza e do sofrimento, ele disse, e não tinha intenção de desbloquear. A única lembrança que eu tenho da minha mãe é que ela era rigorosa. Lembrava de obrigá-lo a lavar as fraldas do tanque e ele as pendurava para secar, mas ela os colocava de volta na água, reclamando que não estavam suficientemente limpas. Ela me mandava ir buscar uma vara para ela me bater. Depois me mandava de novo lá fora, dizendo para eu pegar uma maior. Depois uma maior ainda. E no final ela juntava todas as varas e dava uma surra no meu traseiro. Né? Do escravagismo até agora, parece que essa é a normalidade, assim, né? Do espancamento e do não respeito ao corpo, né? Então tem toda uma cultura aí adiante, né? E assim eles vão construindo um mito, né? Uma vida fantástica, porque essas células passam a ser, além da queixa da falta de dinheiro, que eu acho que é uma figurabilidade para esse trauma, né? A única forma que eles conseguiram fazer, eles começam a seguir a ideia de clonagem, de multiplicação de células. Então vão tendo algumas ideias assim, né? O Lawrence ainda falando sobre a mãe. As células delas estão se tornando do tamanho do mundo, cobrindo a Terra inteira. Essa é a visão de uma criança com a sua mãe, né? Um bebê, né? A mãe é tudo, é o mundo, né? Cobre ele inteiro, né? Ele disse com os olhos marejados, né? Enquanto os braços faziam um planeta no ar. Isso é bem estranho. Elas continuam crescendo e crescendo, combatendo seja lá o que estão combatendo. Inclina-se para frente. Sabe o que eu ouvi falar? Ouvi falar que lá pelo ano de 2050 vão injetar soro feito com as células da minha mãe nos bebês, para eles poderem viver até 800 anos. Né? Olha que bonita a busca pela vida, né? No meio de tanta catástrofe assim. Né? Claro, uma ideia fantástica. Né? A senhora sabe me dizer o que as células da minha mãe realmente fizeram? Ele sussurrou: eu sei que fizeram alguma coisa importante, mas ninguém conta nada para a gente. O pior desamparo é a falta de comunicação. Né? É frente a uma adversidade essa falta de comunicação. E eu fiquei pensando, por que a gente se apega nesse livro e sai lendo esse livro? Né? Porque isso remete ao nosso desamparo, que não tem, objetivamente, não é nem parecido com esses aqui. Mas a gente vai em busca dessa explicação, né? A gente vai em busca dessa... Como eu posso sobreviver à minha morte, né? À minha doença, ao meu fim, né? Com quem? Quem é que vai me escutar? Quem é que vai me dizer? Quem é que vai me dar palavras de conforto? E aí é que entra a postura da Rebeca, que eu achei interessante e que fez a analogia ao analista. O analista escuta esses dramas, escuta esses sofrimentos, né? Esses traumas, que não são figuráveis necessariamente pelos pacientes. Eles trazem queixas do cotidiano, como aqui a família traz queixa do dinheiro, dos maus tratos. E o analista precisa ajudar esse paciente a percorrer a sua história. E a Rebeca vai fazer exatamente isso. Ela vai buscar, junto com a Débora, a historicização desse processo todo. Então ela vai atrás dos prontuários médicos no John Hopkins, ela encontra o exame feito na mãe dela quando ela estava com 2 centímetros de dilatação de útero, perto do nascimento dela, da morte, né? Depois ela vai buscar a Elsie, que é a segunda filha. Essa segunda filha nasceu com um certo retardo. Não sabe explicar bem porquê. Alguns dizem que é idiotia, outro que era a própria sífilis, porque o Day era muito... A sexualidade era uma coisa sem limite ali, né? E tratamento médico não existia.
Tuskegee é exatamente isso, né? Como os negros eles achavam que eles tinham uma vulnerabilidade maior para a sífilis, eles montaram um sistema médico de atenção àquela comunidade e começaram a observar, eles não começaram a tratar, eles só observavam a evolução disso. Isso aqui é o dramático. Todos os médicos e o governo sabiam que eles iam morrer, né? Há pouco tempo morreu um dos últimos sobreviventes, né? E assim vai indo, né? Cada um desses filhos conta as histórias, né, fantásticas e vão construindo essa noção da imortalidade. Então, a ponto da Débora chegar, ela diz assim, em Londres eles estão fazendo clonagem e dizem que tem uma cidade cheia de Henrietas, né? Eu estou louca para ir para Londres, né, para encontrar minha mãe. E a relação deles com a mãe é muito, com essa fantasia da mãe, né, é muito bonita. E aí tem um cientista que é o Christoph Lengauer, que se sensibilizou com essa história e diz assim, John Hopkins foi muito injusto com a família. Então ele trabalha com as células e fez o doutorado dele em cima das células HeLa. Então ele bate uma fotografia, manda enquadrar a célula e entrega para a Rebeca entregar para a família. E é muito interessante porque o Zacarias, que era o mais ameaçador, e a Rebeca tinha medo de conversar, porque eles diziam, olha, não erra o nome dele, cuidado, tu não faz perguntas, né, fora do que ele avança. É tipo Rottweiler, assim, né? Um cara que tinha saído da prisão também, né? Ela passa para ele, né? E ele passa os dedos pelo vidro, ela passa os dedos pelo vidro, entrega para o Zacarias. Essas são as células, ele pergunta. A Débora diz sim, né? Está vendo essas manchas coloridas e brilhantes? É onde está todo o DNA dela. Zacarias ergueu a foto na altura dos olhos, contemplando-a em silêncio. Débora passou as mãos nas costas dele e murmurou, acho que se alguém merece isso é você, Zacarias. E nesse momento, aquela figura, né, violenta, destrutiva, perigosa, ele fica emocionado, né, e diz assim, os olhos encheram de lágrimas e por um momento os círculos escuros ao redor dos olhos deles pareceram desaparecer e seu corpo relaxou. Sim, ele disse em voz suave, diferente de tudo que tínhamos ouvido naquele dia. Pôs o braço em torno do ombro da Débora e diz, ei, obrigado. Primeiro contato dele com a mãe dele, né? E assim vai indo, né? Tem passagem, eu não vou fazer todo spoiler aqui do livro para vocês, mas assim, são passagens desse nível, né? Eles admiram aquelas células, eles vão visitar o laboratório, eles pegam os tubos de ensaio e olham, e tem um momento que a Débora pega um tubo de ensaio e começa a aquecer, porque está muito frio, 8 graus abaixo de zero ali, né? Começa a aquecer, e aí pensa, mas é incrível, né? Então é interessante ver assim, a busca de uma história, de uma mãe, da falta que essa mãe fez para a família, e que se transformou daí só numa discussão monetária, né? Mas o tempo todo buscando esse reencontro. E é muito bonito porque depois disso tudo, elas vão lá ver a Elsie. A Elsie tem uma fotografia no prontuário dela, que eles por acaso conseguiram achar, porque a grande maioria dos prontuários médicos tinha sido destruída, perdidas. Está lá uma fotografia, o próprio cara do almoxarifado diz assim, eu nunca vi uma fotografia dessas aqui. Na verdade, a fotografia da necropsia dela, aonde tudo indica que ela se suicidou por enforcamento, porque o pescoço está torto, bocas inchadas, tem toda a descrição. E a Débora olha e diz assim, mas como ela é linda. Depois vai elaborando, né? Mas ela não está gostando que estão segurando, porque estavam para tirar foto, seguraram a cabeça. Ela não está gostando que estão segurando a cabeça desse jeito. Lá pelas tantas, ela diz assim, ela está olhando assim porque ela está com vontade de chorar, né? Então ela vai personalizando aquela foto horrorosa, tem a foto aqui, e de uma história trágica, né? Até se dar conta que ninguém avisou sobre a irmã dela quando a mãe morreu. E ela diz, senão nós teríamos buscado ela, né?
Então é uma história de um resgate que eu acho que a Rebecca Skloot, sem ser psicanalista, sem pensar exatamente nisso, ajuda a reconstruir de uma certa maneira, né? As sequelas são muito grandes, evidentemente, a vida dessas várias pessoas, né? Desses vários filhos. E de uma certa maneira reproduz isso simbolicamente, criando essa instituição, né? Transformando daí outra vez, né, num retorno para algo objetivo da realidade, uma história de um drama familiar, transgeracional, histórico, né, e muito pessoal. Então acho que é isso. Eu acho que uma parte muito bonita que tu citasse do livro, que eu achei para mim muito tocante, e que é quando ela abre, então, não é, para que a Rebecca possa seguir investigando e ajudando, é quando ela recebe esse quadro, essa pintura, na verdade, a pintura que é feita a partir dos cromossomas da Henrietta, né, que o médico, o Christopher, o médico, né, encaminha para a família, para Deborah, acho que é, e ela recebe, e aí ela reconhece e conhece a mãe. Então, naquele momento que ela permite o andamento da pesquisa, então é quando ela vê pela primeira vez a mãe dela estampada em cromossomas. Então, eu achei muito interessante, porque é uma história de integração e desintegração de uma família, né? Uma família toda despedaçada. Eu também senti, assim como tu, a importância, uma história psicanalítica ali, como a gente lida o tempo inteiro com integração, desintegração, conhecimento, busca do conhecimento, medo do conhecimento, que é o que a Débora faz, né? Que ela se encolhe, daqui a pouco ela quer a volta. E eu fiquei com muitas questões bioéticas na minha cabeça, mas eu vou passar para o público, então, para perguntas. Durante todo o tempo que você estava falando, eu fiquei pensando na epígrafe do livro, né, que a doutora citou, né, que nenhum ser humano deve ser tratado como abstração. E vocês falaram durante todo o tempo em gente, né, de carne, osso, coração, sangue, mente, gente. E falando de gente, concretamente, não como uma abstração. E eu me lembrei muito de uma experiência que eu tive, né? Eu trabalhei durante vários anos no Hospital São Pedro, e mais especificamente na divisão Pinel, que era uma divisão que atendia pacientes crônicos, uma população de 3.500 pacientes, uma população maior do que muitos municípios do Rio Grande do Sul. E como era fácil, né? Mesmo sendo médico, querendo atender a dor, tratar aquelas pessoas como uma massa e não como indivíduos. E eu me lembrei de uma reunião, de um grupo operativo, em que a gente resolveu falar sobre os pacientes a respeito de reivindicações deles, e um dos pacientes pediu, coisa que a gente nunca tinha pensado, que colocassem portas nos banheiros. E aí alguém perguntou, por que, seu fulano? Eu tenho vergonha? E nunca ninguém tinha pensado que o paciente crônico, que tornava anos, né, no hospital, tinha vergonha de atender porta dele. Então, eu lembrei uma coisa do tema da bioética, da autoridade. Eu acho que como esse livro é importante nesse sentido, né, para a gente poder se alertar para isso. Né? Como fácil esquecer essa condição e tratar as pessoas como abstrações, como número. Muito obrigado, gostei muito da demonstração. Então, primeiro eu queria cumprimentar os dois, a Márcia, né, pela abordagem bioética. E o que eu ia dizer é que, dando continuidade ao que você disse, eu sou farmacêutica, então eu trabalhei muitos anos em laboratório e a gente realmente tem um trabalho técnico que nos
dissocia, né, do humano, né, da questão humana, porque há uma necessidade, né, a gente tem que seguir ali o rigor da técnica, o rigor do método, enfim, e a gente não pensa nisso, e isso foi o que mais me cativou no livro, exatamente a motivação dela, né, da Rebeca, de quem era, né, a Henrietta Lacks, né? Então essa para mim foi a principal questão, e sem dúvida, né, a tragédia, né, toda, né, dessa família, e é um negócio que te coloca assim, nos traz, né, à luz essa questão de que a gente não pode ser tão técnico assim, né? E que sempre tem, pensando em todas as grandes vantagens, né, de que a pesquisa teve com o estudo dessas células, o que trouxe de avanço, o que se desenvolveu em função destas células terem tido, né, terem essa capacidade de serem imortais, né? Então, nunca esquecer, né, esse lado ético, né, da bioética. Eu faço parte também do comitê de ética, né, na universidade que eu trabalho, e essa é uma questão que a gente está sempre levantando, né, nas nossas reuniões, nas nossas análises lá, das nossas pesquisas, né? Então é fundamental isso, né? É só isso. Eu podia só dizer tem duas coisas que eu lembrei, que eu achei muito interessante. Uma foi quando a Débora tem uma crise e que ela cobra da Rebeca que a Rebeca estaria ganhando dinheiro com ela, né? E que qual era a razão dela fazer esse livro, quem estava pagando isso. Então a Rebeca tem que mostrar a conta dela bancária com $7, que ela sobrevivia fazendo freelance e que tudo que ela usava e que ela gastava, ela não estava sendo, não recebia dinheiro de ninguém. E aí numa dessas brigas, porque a relação nem sempre foi tão cordial, né? A Débora tinha um receio muito grande de que estaria mais uma vez sendo enganada. Ela se dá por si que a Rebeca realmente tinha boas intenções, e ela diz para ela: não deixa ninguém, nem mesmo nós, filhos, estragarem o propósito desse livro. Tu não pode permitir que eu estrague o propósito desse livro. Então, ela mesma, ela se dá conta que eles tinham problemas tão difíceis de serem ultrapassados, que ele diz: mas tu consegue fazer isso, a gente não consegue, mas tu consegue. E uma outra coisa que me sensibilizou demais no livro, e que eu fui revisar isso para ver se tinha mudado, é que na lápide da Henrietta não existia nem o local da morte. Não existia. Hoje já existe. Hoje existe uma pedra que traz a questão da importância dela e da importância da Hilla para a humanidade. Mas até muito pouco tempo atrás, né, os próprios filhos não sabiam onde a mãe tinha sido enterrada. Então, o grau de desconhecimento, né, dessa família tão desagregada. Então, são dois momentos que para mim foram muito sensíveis, assim, que eu me toquei muito no livro, né? Esse momento da luta incessante da Débora em efetivamente fazer com que essa história aparecesse pela primeira vez, e esse descaso, né, que hoje se recupera, né? Estamos aqui no século XX, porque o John Hopkins 21, né? 21, opa! Eu estava aqui no século XX, mas assim, no século XXI, né? Agora há pouco é que esse memorial ele passa a ter, pela visibilidade do livro, porque ela recebeu vários prêmios. Ela também, em razão disso, ela conseguiu
fazer um movimento muito interessante, e o filme da Oprah de 2017. Então, são coisas que estão saindo, assim como o caso Tuskegee saiu há pouco tempo, né? Essas coisas estão aparecendo. Um outro aspecto, assim, né? A Débora tinha... Ela tinha, na verdade, não dá para fazer diagnóstico, obviamente, né? E muito menos sem conhecê-la. Mas ela tinha essas oscilações de humor e ficava bem paranoica, né? Repentinamente, assim como ela dissociava, daqui a pouco ela fazia crises convulsivas, e ela tinha alergias muito intensas. Então a gente vê que a estrutura psíquica dela é muito frágil, né? Fruto disso tudo. E a questão é que nessa cidade existia uma espécie de capela, uma casa de culto, né? Onde eles iam ser velados e enterrados no fundo, aos fundos, como qualquer cemitério, né? Tem a igreja, tem o cemitério perto. E eles, obviamente, enterravam ali, assim como a irmã dela também está enterrada ali, mas só quem viu a época, o enterro, é que sabia localizar mais ou menos aonde estava a cova. E isso foi se perdendo. Depois essa cidade toda desapareceu do mapa, né? Então agora já não se sabe mais praticamente nada. Mas é interessante, porque você falasse ali do século XX, né, e XXI, quando a Débora morre em 2009, tanto Zacaria quanto Lawrence ficam endividados. Um com $6 mil porque pagou o enterro, e o outro passou a juntar dinheiro para fazer a lápide. Então, assim, anos depois, né? Então é tudo atual. Olha, eu não tinha lido esse livro, quer dizer, não li esse livro, mas já estou muito animada a lê-lo por tudo que vocês falaram aqui, né? Gostei muito das falas dos dois. Eu fiquei pensando também talvez uma outra perspectiva, né? Porque essa mulher, ela não teve condições de ser, talvez, uma mãe melhor, que até nem sei se foi tão ruim, mas não teve condições, né? Foi uma coisa muito difícil a vida dela, pelo que vocês estão descrevendo. Mas, por um outro lado, ela ficou meio como mãe da humanidade, de uma outra forma, né? Com essas células imortais. E aí me ocorreu assim, o tanto que esses filhos ficaram com o discurso do dinheiro, né? Mas e não tinham condições de pensar além disso, mas subjacente a isso, também o discurso de uma perda de tudo, inclusive da mãe, da própria figura da mãe, né? Que ficou uma mãe universal, mas que eles ficaram sem poder resgatá-la. Muito bonito o livro escrito, porque eu acho que faz, de fato, esse trabalho que está sendo comentado aqui, né? Parabéns. Antes de encerrar, eu quero fazer uma última pergunta, tá? Uma curiosidade minha, até a partir do livro. É para ti. Em 1951, não existiu consentimento informado. Em 2009, quando o livro foi publicado, também não existia. Então, como é que está a situação em 2018? Não, eu acho que na década de 1970, essa sequência de ações, né, teve um crescimento que a bioética aportou, né, tanto a bioética norte-americana, principalmente na área da saúde, onde alguns temas passam a ser pulsantes, né? E eles passam a ser pulsantes justamente pelo desenvolvimento da tecnologia na área da medicina, né? Então, alguns conflitos que antes eram impensável, como, por exemplo, se manter viva, né, a mudança de morte encefálica, o critério de morte, todas a tecnologia, principalmente na área da hemodiálise, né? Uma série de técnicas que mudaram o dia a dia da prática profissional. E também, obviamente, aqui é que começa a se discutir, né, como
trabalhar com as questões, né, aquelas relacionadas à pesquisa com seres humanos, que tem toda uma discussão após a Segunda Guerra, com o Código de Nuremberg, depois com as diretrizes médicas, né, e internacionalmente isso vai sendo trabalhado aos poucos, né, principalmente a Declaração de Helsinki, que traz, né, já uma previsão, já na sua primeira, se não me falha a memória, é 84, já a necessidade do consentimento informado como para a realização de pesquisa com seres humanos. Hoje, os comitês de ética em pesquisa, eu acho que a gente sempre tem um fio, né, o fio que muda, né? Então, se tem a situação de burocratização, muitas vezes, do processo de consentimento, ou seja, como se o papel fosse a resposta para o consentimento. E aí é que se trabalha com a noção de processo de consentimento. E o que é o processo? É o entendimento dessa vontade, que não é a mera declaração, né? E isso tem sido visto também do ponto de vista jurídico. Por que eu trago o ponto de vista jurídico? Porque normalmente o jurídico ele é mais burocratizado, né? Ele é mais engessado do ponto de vista normativo. Mas mesmo na área do direito se entende que o mero documento ele não sinaliza a história do paciente, ele não sinaliza o atendimento que o paciente efetivamente teve. As respostas, o sim ou não que o paciente dá, a compreensão, a capacidade de entendimento, a contextualização daquilo que ele está fazendo. Então, eu acho que se tem hoje aquele caminho em que, obviamente, observar o outro e se aproximar do outro para que ele entenda, né? As pessoas que trabalham com populações vulneráveis, o Brasil ainda, eu sempre digo, quando eu li esse livro, eu lembrei de um fato, que é o SUS, né? A gente precisa defender o SUS, né? A gente precisa melhorar o SUS, porque o SUS é a oportunidade, a porta aberta para as populações mais vulneráveis. Então, quando eu percebo uma desconstrução desse sistema, como se esse sistema ele não fosse útil para nada, o que absolutamente é uma falácia. Então, dentro, né, eu faço referência aqui ao Hospital de Clínicas, que tem um comitê de bioética que funciona, né, desde da década de 1980, assim como o da PUC, os comitês de ética em pesquisa que paralelamente analisam os projetos. Então, eu acho que o Brasil já teve um crescimento acompanhando, de certa forma, diretrizes internacionais de boas práticas, mas os desafios são diários. Por exemplo, e sempre vão vir novos desafios, né? Hoje a gente enfrenta a banalização, né? O desconhecimento de quem é o outro, por exemplo. A gente questiona privacidade, o quê? Né? A gente observa muitas vezes profissionais postando coisas dos pacientes em redes sociais, a gente observa, né, justamente essa tecnologia a favor também dos profissionais, como a telemedicina, e quais os cuidados que a gente tem que ter para que toda essa evolução, todas as inovações venham em prol da finalidade para uma finalidade positiva. Então, a gente sempre vive constantemente questionando, né, de qual é a forma, né, para esse consentir, né? Até que ponto, quando um pesquisador vai solicitar a autorização para uma pessoa fazer doação do material biológico, ele não está coagindo essa pessoa, né? Ou há uma coerção dessa pessoa, porque o avental branco tem uma influência, né? A gente sabe que isso tem sobre as pessoas uma sinalização, e essa sinalização, muitas vezes, a pessoa se constrange.
Tem um outro problema que aparece no livro e que a gente vivencia todos os dias. É a timidez das pessoas. É a timidez das pessoas dizer, eu não entendo o que o senhor está falando. O senhor está falando numa linguagem que não é minha. Eu não sei que palavras são essas, que terminologias são essas. Né? Me explique. Né? E isso eu acho que essa consideração, né, da gente perceber que quando a gente está numa área que envolve um conhecimento técnico e que ele é muito importante, a gente conseguir transpor isso realmente para uma relação de humanidade. E eu acho que a gente tem muita coisa positiva na forma de ser brasileiro. E eu acho que uma delas é essa construção da relação médico-paciente. Né? A gente está querendo importar um modelo, que é o modelo da medicina defensiva, que é o modelo norte-americano, sendo que a gente tem um modelo que pode ser aprimorado, não resta a menor dúvida, mas que ele é um modelo ainda mais positivo, na minha opinião. Eu acho que é um modelo mais considerativo, que considera mais as outras pessoas e as suas vulnerabilidades. Então, também já encaminhando para o encerramento, eu acho que tem uma questão importante, né, que envolve a bioética, envolve outros campos também do conhecimento, é assim, nós somos seres humanos e como seres humanos nós temos muito medo e na verdade tem um autor, Bion, que diz assim, né, nós temos um terror sem nome para tudo aquilo que a gente não conseguiu conceber ainda. O terror passa pelo medo, né, desse descontrole da ciência. Por exemplo, hoje a gente não sabe que tipo de ciência vai ser feito daqui a 50 anos. Né? Aliás, hoje nós não sabemos nem bem definir o que é uma personalidade. Né? A gente começa a descobrir que cerca de 1 quilo do nosso organismo, do nosso corpo, que a gente considera que somos nós, né? Não tem DNA humano, é DNA de outras células, né? E nós consideramos tudo isso nosso, né? Então começam a surgir questões que na realidade nós não temos respostas prontas para isso. O que a gente tem é a perspectiva do diálogo, da compreensão. Claro que, né, quanto menos capaz socialmente, economicamente uma pessoa é, em qualquer lugar do mundo, a própria relação de poder que se estabelece nessas definições, ela já induz, né, a um paciente assinar ou não assinar qualquer papel. Se a gente entra num banco necessitado de dinheiro, nós assinamos tudo que ele pedir. A gente não vai discutir, né? Não, mas eu aceito desde que o juro seja tal. Eu aceito, doutor, que o senhor me trate do câncer, mas eu não quero fazer parte dessa pesquisa. Acabou a relação médico-paciente, eu não vou mais ter confiança nesse médico. Então a grande questão, eu acho que continua sendo, nós sabemos que sim, né, quando a gente tem medo, o medo da morte é muito primitivo, o medo do sofrimento é muito primitivo, nós corremos o risco de que as nossas defesas mais primitivas tomem conta. E aí a gente esquece, né, que existe um outro. A gente objetiva, a gente só vê partes para não ter consciência do resto. Nós todos aqui fazemos isso todos os dias nas sinaleiras. A gente não olha para a pessoa que está do lado do nosso carro, né, pedindo algum dinheiro. Muito menos para as crianças, né, que estão ali embaixo da ponte ou que estão fazendo sabe-se lá o que tudo, né? A gente funciona assim, nós somos seres humanos assim. Então é importante que tenham pessoas, né, tipo a Márcia, tipo o Goldin lá, que é meu colega lá, né, que assumam essa frente para causar o mal-estar na nossa indiferença. Né? Porque a gente, frente a algum outro ser humano que diga, escuta, tu pedisse para a pessoa, tu explicou, ela sabe o que está fazendo, isso já causa um desconforto. Então não fica tão solto que as nossas defesas se estruturem e ignorem as outras, né?
E a gente precisa isso no campo da medicina, no campo das relações humanas, da ética, da política e de qualquer lugar. Obrigado. Bom, eu só tenho a agradecer. Eu acho que a noite foi riquíssima. Então, em meu nome, eu acho que em nome dos presentes também, em nome da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, da Livraria Saraiva, eu gostaria de agradecer muito a vocês pela generosidade de compartilharem conhecimento científico, psicanalítico, e eu tenho certeza que, assim como eu, todos aqui vão sair pensando e refletindo muito sobre esse tema, né? Então, muito obrigada. E eu queria convidar todos, então, para o dia 12 de junho, às 19h30, nosso próximo Café Literário, que será com o professor Cláudio Moreno, sobre as várias Helenas na Guerra de Troia. Então, vamos falar, então, sobre feminismo. Tá? Muito obrigada.